Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 16 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí uma série de assuntos sobre o tema As Doutrinas Bíblicas Pentecostais, a linha a qual nós servimos a Deus, acreditamos e estamos debaixo desse ensinamento. Estamos debaixo, dessa linha em que nós denominamos pentecostal, porque cremos no poder sobrenatural do Espírito Santo, que não estava em ação só no tempo dos apóstolos. Não, ela continua ativa hoje e continuará até a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre uma outra importante obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz na vida do crente depois que nós somos batizados, no Espírito Santo, quando nós somos revestidos de poder, o que acontece agora? Qual é o fruto que o Espírito Santo agora, qual é a ação que nós temos que fazer através desse poder sobrenatural que recebemos do Espírito Santo? É a obra missionária, é espalhar e ministrar e pregar o Evangelho a toda criatura. Então vamos para o texto nesse dia que se encontra em Atos capítulo 13, verso de número 1 ao 9, e depois o 11 e o 12, que diz assim a palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, verso 11, Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Verso 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Esse texto apresenta a base histórica, bíblica e teológica da missão pentecostal, destacando a centralidade do Espírito Santo na evangelização e na obra missionária da igreja. Inicialmente, relata a experiência de Gunnar Wingren, o pioneiro do pentecostalismo no Brasil, que após a formação teológica nos Estados Unidos, buscou e recebeu o batismo no Espírito Santo em 1909, com evidência de falar em línguas, a experiência que marcou profundamente sua vida e ministério. Em seguida, o texto a qual nós lemos afirma que o derramamento do Espírito Santo foi concedido à igreja para capacitá-la a cumprir a grande comissão. Conforme o livro de Atos, o Espírito Santo é apresentado como principal agente da expansão da igreja primitiva, capacitando, escolhendo, enviando, dirigindo, produzindo crescimento em diversas regiões do mundo. Então, por que nós somos? Alguém pergunta, por que nós somos batizados? Por que ser batizado no Espírito Santo? Por que buscar o poder? Para quê? Por quê? Vamos ser capacitados, escolhidos, enviados e dirigindo e produzindo crescimento em diversas regiões
do mundo. Ah, mas eu não vou viajar o mundo, mas dentro do seu convívio. Eu tenho o costume de dizer que quando nós falamos assim, né, é para pregar o evangelho a todo mundo, muitas pessoas não se preocupam. Pouco dos nossos cultos missionários são frequentados. Por quê? Porque as pessoas acham que isso não é para elas. Muito pelo contrário, é para todo convertido. E eu tenho sempre o costume de falar que assim, o mundo, quando fala ir de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, a todo mundo, não é apenas um mundo geográfico, mas também é um mundo ao qual você vive. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, faculdade, na sua vizinhança, aonde você está inserido, aonde você está é o mundo. E ali há uma alma sedenta precisando de uma palavra de Deus. Então, destaca-se que todo salvo é chamado a anunciar o evangelho, mas que o êxito nessa missão depende da capacitação do Espírito Santo, que unge para evangelizar e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A grande comissão envolve tanto a evangelização local quanto a obra missionária transcultural. Lembra que eu acabei de falar? Tanto a obra local, a evangelização local, a sua cidade, o bairro, a sua família, a sua casa, como a transcultural, que é enviada para outras nações, outros povos, outras culturas. Sendo uma responsabilidade coletiva da igreja. E eu acrescento, e sendo responsabilidade de todo salvo. Todo salvo. Todo aquele que creu em Jesus Cristo tem que compartilhar a graça que recebeu. O texto enfatiza a urgência da evangelização diante da realidade espiritual e social do mundo e do Brasil, e reforça que Deus conta com seus servos para cooperarem no plano e salvação da humanidade. Ao abordar a igreja primitiva, mostra que o crescimento e expansão missionária ocorreram no poder do Espírito Santo, mesmo em meio às perseguições. O mesmo desafio permanece hoje, pois bilhões ainda não ouviram o Evangelho. Por fim, o texto ressalta a assistência indispensável do Espírito Santo na evangelização pessoal, na pregação pública e na obra missionária, exemplificando sua atuação na escolha, envio, capacitação e direção dos missionários. Conclui afirmando que as missões pentecostais são essencialmente cristocêntricas, pois o poder do Espírito é dado para proclamar Cristo até os confins da terra, exortando a igreja a não extinguir, não impedir o agir do Espírito Santo. Essa é a missão. Esse é o nosso propósito. Esse é o porquê nós fomos salvos por Cristo. Quando nós somos salvos, queremos urgentemente compartilhar a mesma salvação para outras pessoas também. Porque nós somos luz e sal dessa terra. Se a luz não iluminar, ficar só escondido debaixo da cama, não tem valor nenhum. E se o sal perdeu o seu sabor, não tem sentido a sua existência. Então o que nós vamos fazer é a diferença. E que nós vamos apresentar almas a Jesus. Levar almas que estão em trevas para a gloriosa luz. Assim como um dia andávamos nas trevas. Mas alguém tirou o seu tempo e nos mostrou o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus te louvo. Te agradeço e te exalto. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, meu Pai amado, a produzir frutos para o Teu reino, a levar a Tua palavra, espalhar a Tua palavra, Senhor, meu Pai, para as pessoas que estão, Senhor, meu Pai, nesse momento perdidas, clamando e gritando, Senhor, meu Pai amado, por uma salvação da sua alma. E que em nome de Jesus nós venhamos ser esse agente para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.